Em Hollywood, nem a fama nem a riqueza conseguem deter o curso do tempo. Rostos que antes personificavam a perfeição hoje carregam as marcas do excesso, da dor e do anseio pela imortalidade. O brilho se apaga, os holofotes se extinguem, e o que resta é a verdade que nenhuma câmera embeleza, que até as maiores estrelas precisam pagar o preço da eternidade. Hoje olhamos para 7 lendas cujas beleza, coragem e tragédias se tornaram histórias que o mundo jamais esqueceu. Alguns lutaram contra os anos com bisturi e máscara, outros se perderam no espelho de seu passado. Mas por trás de cada ruga, por trás de cada cicatriz, esconde-se mais do que apenas decadência. É a prova de que a fama por si só não é um escudo contra a vida. Esta é a história de 7 ícones que um dia dominaram o mundo, e hoje mostram quão implacável o tempo realmente é. 1. Johnny Depp. Por 3 décadas, Johnny Depp foi o camaleão de Hollywood, misterioso, rebelde, inatingível. Com sua beleza melancólica e a capacidade de se transformar em qualquer personagem, ele se tornou uma lenda. Mas o homem que um dia fez o mundo rir com Jack Sparrow, de repente se viu no meio de um drama real que nenhum roteiro havia escrito. Os escândalos, os processos judiciais, as noites sem fim, eles roubaram não só sua paz, mas também o brilho que o havia tornado imortal. Quando ele apareceu diante das câmeras, mal se via algo do velho Depp. Um rosto pálido, olhos cansados, dentes que a vida havia marcado. E, no entanto, quando ele está no palco, com a guitarra na mão, por um momento o fogo daquela época ressurge, o fogo de um artista que nunca realmente se apaga. Johnny Depp pode não ser mais o homem que o mundo idolatrou, mas ele continua sendo a prova de que, mesmo nos escombros da fama, a arte e a alma sobrevivem. 2. Pamela Anderson. Nos anos 90, Pamela Anderson era mais do que uma estrela de TV. Ela era um fenômeno. Com seus cabelos dourados, o maiô vermelho e um sorriso que encantou milhões, ela se tornou o símbolo da eterna juventude e do sol californiano. Mas nem mesmo um ídolo pode escapar do tempo. Com o passar dos anos, as manchetes ficaram mais duras, as câmeras mais impiedosas. Falava-se de botox, de cirurgias, da tentativa de segurar o passado. Mas em vez de se esconder, Pamela fez algo que poucos ousariam. Ela se libertou. Ela apareceu para o mundo sem maquiagem, mostrou seu rosto verdadeiro, suas rugas, seu cansaço, e encontrou nisso uma nova forma de beleza. Hoje ela vive reclusa, tranquila, quase poética, longe do barulho da imprensa sensacionalista. Sua história não é um drama sobre a juventude perdida, mas uma lição sobre dignidade. Pamela Anderson entendeu que a verdadeira força não está em permanecer jovem, mas em amar a si mesma quando o mundo para de fazê-lo. 3. Donatella Versace. Nos cintilantes anos 90, Donatella Versace era a personificação do luxo e do poder, a herdeira dourada de um império da moda que seu irmão Gianni havia criado. Após sua morte trágica, ela se tornou a alma e o rosto da marca, a rainha de um império de seda, luz e dor. Mas o peso de preservar o legado transformou-se em uma obsessão. O espelho tornou-se seu juiz, o bisturi sua arma. Com cada cirurgia ela tentava salvar o brilho do passado, mas em vez disso, perdia um pedaço de sua naturalidade. Seu rosto, outrora símbolo da elegância italiana, tornou-se uma máscara de esforço e medo de desvanecer. O mundo via nela um monumento à vaidade, mas quem olha com atenção reconhece a mulher por trás, forte, disciplinada, indomável. Donatella Versace não envelheceu com graça, ela envelheceu em chamas, e justamente essas chamas a tornaram imortal, um símbolo de que a beleza às vezes nasce da dor. 4. Axl Rose. Houve um tempo em que Axl Rose dominava os palcos do mundo como uma tempestade. Com sua cabeleira selvagem, sua voz rasgada e o olhar de um homem que não conhecia limites, ele era o coração e a loucura do Guns N' Roses. Cada grito, cada nota era uma revolta contra a efemeridade. Mas em algum momento, a tempestade silenciou. Quando ele reapareceu nos anos 2000, muitos mal o reconheceram. O rosto inchado, escondido atrás de óculos de sol, a energia diminuída. Falava-se de cirurgias, das marcas de uma vida no limite, de um ídolo que perdeu para o tempo. Mas então, quando os primeiros acordes de Sweet Child O' Mine soavam, algo voltava. Aquele espírito indomável que fez gerações inteiras vibrarem. Hoje, Axl Rose ainda está no palco, não mais como um deus do rock,
mas como um ser humano, marcado, mas verdadeiro. Ele aprendeu que rebeldia não significa permanecer jovem, mas continuar cantando quando o espelho há muito tempo parou de aplaudir. 5. Mickey Rourke. Nos anos 80, Mickey Rourke era o símbolo da sedução masculina, perigoso, charmoso, indomável. Com sua voz rouca e aquele olhar entre a ternura e a loucura, ele derreteu Hollywood, mas a fama nunca foi suficiente para ele. Ele buscou autenticidade e a encontrou onde ela quase o destruiu. No ringue de boxe. Os golpes, as cicatrizes, as cirurgias, eles mudaram não só seu rosto, mas também sua vida. O que antes era um símbolo de beleza rude, tornou-se um espelho da vulnerabilidade. Quando ele voltou para as telas, era quase irreconhecível. Fui aos cirurgiões errados, disse ele amargamente, mas por trás dos traços desfigurados permaneceu a mesma alma, um lutador que nunca se deixou ser completamente derrotado. Hoje, Mickey Rourke carrega os anos como uma armadura. Cada ruga, cada imperfeição conta a história de um homem que perdeu tudo, exceto sua dignidade. Talvez ele tenha perdido a batalha contra o tempo, mas não a contra o esquecimento. 6. Sarah Jessica Parker. Nos anos 90, Sarah Jessica Parker era a personificação da elegância urbana. Como Carrie Bradshaw em Sex and the City, ela caminhava por Manhattan com saltos intermináveis, cercada por moda, liberdade e sonhos. Milhões de mulheres viam nela não só estilo, mas força, a coragem de ser quem você é. Mas o tempo que um dia a fez parecer intocável tornou-se mais tarde seu crítico mais severo. Cada cabelo grisalho, cada ruga, cada foto sem maquiagem era dissecada nas redes sociais. A chamavam de velha, cansada, apagada, palavras que atingiam mais forte do que qualquer flash. Mas Sarah não respondeu com vergonha, e sim com orgulho. Ela disse: eu vivo, eu trabalho, eu amo, este é o meu rosto, o rosto de uma vida. E foi exatamente com isso que ela criou uma nova forma de beleza, a da coragem de ser natural. Hoje ela ainda caminha pelas mesmas ruas de Nova York, não mais como um ícone da moda, mas como uma mulher que se pertence. Sarah Jessica Parker provou que a verdadeira classe não está na juventude, mas na liberdade de não ter que se esconder. 7. Melanie Griffith. Nos anos 1980, Melanie Griffith encarnava a mistura perfeita de sensualidade, inteligência e força vulnerável. Com filmes como Uma Secretária de Futuro e Dublê de Corpo, ela se tornou o símbolo de uma nova geração de Hollywood, forte, moderna, autoconfiante. Seu rosto era suave, natural, cheio de expressividade, um espelho daquela emocionalidade que a tornava tão especial. Mas em Hollywood o tempo corre mais rápido. Quando as primeiras rugas apareceram no final dos anos 1990, Melanie sentiu a pressão familiar do mundo do cinema, manter-se jovem, parecer impecável, brilhar sempre. Ela optou pelo caminho que tantos antes dela haviam trilhado: botox, preenchimentos, liftings faciais. No início, a diferença era quase imperceptível, mas logo as intervenções começaram a se acumular. Seus lábios pareciam inchados, a pele esticada, a mímica cada vez mais rígida. O sorriso que antes conquistava corações, de repente parecia estranho. A imprensa reagiu impiedosamente. Revistas mostravam fotos de antes e depois, como se seu rosto fosse um experimento. Eu nem percebi o quanto havia mudado, até que outros me disseram, confessou anos depois. Em um passo corajoso, ela dissolveu os preenchimentos, abdicou de mais intervenções e começou a aceitar seu novo, seu verdadeiro rosto. Hoje Melanie Griffith se mostra abertamente com as marcas do tempo, calma e honesta, como uma mulher que aprendeu a fazer as pazes consigo mesma. Sua história é talvez a mais conciliadora de todas. Ela nos lembra que a verdadeira beleza não reside na pele lisa, mas na capacidade de se aceitar, com todas as linhas, cicatrizes e histórias que a vida escreve. A beleza sempre foi uma espada de dois gumes. Ela abre portas, traz fama, concede admiração, mas também cobra seu preço. As 7 histórias que ouvimos não são contos sobre vaidade, mas sobre anseio. O anseio de ser amado, de permanecer reconhecido, de arrancar um sim do espelho, mesmo quando o tempo já diz não. Linda Evangelista, Kenny Rogers, Dolly Parton, Joan Van Ark, Micaela Romanini,
Cayetana Fitz James Stewart e Melanie Griffith, todos eles queriam apenas o que todos nós queremos, reter o momento em que nos sentimos bonitos. Mas em sua tentativa de vencer o tempo, eles se tornaram vítimas de uma ilusão que não conhece piedade. A beleza é um sussurro, não uma promessa. Ela muda, desvanece, mas nunca desaparece. Se vem de dentro. Talvez a verdadeira perfeição não resida na pele impecável, mas na coragem de abraçar a própria imperfeição. E talvez o maior sinal de força seja, um dia, olhar no espelho e ser capaz de dizer: eu sou o suficiente, exatamente como sou.